episódio 37. Esse episódio está mega especial porque nós estamos iniciando hoje uma série sobre pensão por morte. Primeiro benefício que surgiu para atender aí não só ao servidor público, mas em geral. Esse benefício em específico tem várias particularidades e vamos falar sobre todas elas, iniciando pela evolução histórica, formas de cálculo, dependentes, todas as nuances que envolve esse benefício. E para falar desse tema especial, que é um dos produtos do RPPS para o público, que são os segurados, os ativos, aposentados, que no falecimento a pensão por morte é concedida aos seus dependentes previdenciários, estou aqui com uma dupla, a dupla que inclusive está fazendo jus ao tema de hoje, pensão por morte. Éder Moraes e Carol Violim, bem-vindos ao Agenda Cast mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui inclusive de dois, porque a cota da pensão é 50 para cada. A gente vai trabalhar no meio a meio hoje. Então vamos ter o rateio já no início do episódio, da série, na verdade, né? Sim. No início da série já vamos ter um rateio para ficar bem entendido no nosso público como que funciona a pensão. Sim, somos dependentes de primeira classe, estamos aqui concorrendo. E vamos para as considerações iniciais. Vamos iniciar com a Carol, a dama primeiro, depois o cavaleiro. Sim, Carol. Agradecer mais uma vez a participação no podcast, é um tema muito importante para o regime próprio e também para os dependentes de segurados vinculados aos regimes de previdência no país, né? Regime próprio, geral, militares. E aí é muito bom, sempre bom falar sobre esses temas atuais e também o histórico. Éder, complementar aí as considerações iniciais? Não vou seguir o relator como o Walter. De fato, eu acho que a pensão é um assunto muito sensível, né? Por conta da parte social. É um dos direitos mais antigos, se não o mais antigo da Previdência, desde a sua criação, da sua concepção. Então é muito importante que a gente fale dessa história, né, Carol? Como é que isso chegou até hoje e como isso foi modulado ao longo do tempo, né? A gente já falou em alguns outros episódios, talvez de uma distorção de como as coisas foram criadas e como hoje elas são aplicadas, então é importante que a gente tenha um contexto geral disso aí. Vamos iniciar já o nosso podcast no tema. Como surgiu a pensão por morte? E quais foram as transformações que houveram ao longo do tempo? Nós sabemos que houveram várias legislações, vários marcos regulatórios e vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Estamos com tempo? Tempo. Que a gente precisa retornar lá na Idade Média, né? No período medieval já existiam agremiações, associações com o intuito de fornecer sustento e amparo financeiro a viúvas e órfãos, né? Era a primeira modalidade de pensão na história da humanidade, talvez não assim denominada, né? Então, as guildas medievais, os expedicionários que saíam e não voltavam, as suas viúvas e os seus órfãos já recebiam esse tipo de assistência, né? Talvez a gente pode trazer uma história mais recente, depois ali na época das guerras, né, onde os militares começaram de fato a receber já denominado pensões, né, Carol? Sim. E aí fomos evoluindo para essa situação. No Brasil, especificamente, pulando uma parte de Otto von Bismarck, que a Carol pode até complementar, mas no Brasil, especificamente, é importante dizer que os primeiros diplomas que traziam pagamentos de pensão retomam a época do Brasil Império, né? As legislações ainda da época da coroa portuguesa refletiam no Brasil. Mas nós tivemos duas grandes leis ainda na época do Brasil Império, em 1821, depois de 1826, que trouxe diplomas de pensão, né? Eu queria que a Carol contribuísse mais com a gente com essa parte de Otto von Bismarck, que eu acho que é um marco muito interessante na questão da construção da Previdência como um todo, na história da humanidade. Sim, toda a história eles sempre são citados, então é importante também trazer aqui para o contexto a pensão por morte. Sim, na verdade a pensão por morte, assim como a invalidez e incapacidade permanente, é um dos primeiros benefícios previdenciários que podemos citar, né, como custeio dos dependentes, a manutenção financeira daquele dependente, a proteção social daquele dependente, que ficava desguarnecido porque o falecimento do provedor, de um militar que ali financiava ali a sobrevivência da família. Exatamente. Na Alemanha, a pensão foi um dos primeiros benefícios, justamente porque o militar que trabalhava junto com o chanceler, eles vieram, né, a falecer e acabava que a família ficava desguarnecida, sem nenhum tipo de proteção social. Então, começou, né,
benesses em relação à renda familiar, a custeio, justamente para favorecer esse pessoal próximo desses senhores, desses capitães, né? E a pensão, se você ter como voltar ao tempo, nós tínhamos a pensão como uma proteção individual de um grupo pequeno de trabalhadores, que é esse caso que eu estou citando. Uhum. E com o passar do tempo, começou a ser uma proteção social ampla de um grande grupo, principalmente com a Constituição Federal de 88 e 82/13, que já trouxe fundamentações mais amplas a um grupo maior de segurados e dependentes. É interessante essa colocação que a Carol fala, porque quando a gente volta no tempo e vai olhar a pensão por morte, inclusive a gente encontra isso em muita literatura sobre o tema. A pensão ela tinha uma característica graciosa. Exato. Né? Então, a época do Império, o imperador concedia uma pensão, né? A época dos militares, os comandantes gerais, quem estivesse à frente do poder naquele momento concedia uma pensão. E aí a evolução disso, depois de Otto von Bismarck, cria o primeiro modelo moderno de previdência social, vamos assim colocar, ele já tira um pouco daquele aparato gracioso e social do Estado, né, da época com seus militares, e traz isso para a sociedade civil como um todo. Né? O número de acidez com a Revolução Industrial e de falecimentos foi exponencial, de invalidez foi exponencial. Então, isso traz o contexto de que os primeiros benefícios previdenciários foram pensão e invalidez, né, Carol? Sim. Existe no Brasil, da mesma forma que tem Otto von Bismarck no mundo, Eloy Chaves, que em 23 cria também, né, o sistema de proteção, as caixas de assistência. Inclusive, existiam também os institutos de aposentadoria e pensão, nessa época do Brasil, da República Velha ainda. Inclusive, até hoje existem institutos que se chamam IAPs. Sim, a gente tem, por exemplo, sim. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é IAPs. Né? As caixas de assistência, que foram a evolução dos Montepios. Né? E o Brasil passou por essa transformação. Nós tínhamos também as pensões nasceram oriundas de militares, e com o avançar da Constituição, não só a de 88, como as anteriores também, começou a prever direitos sobre pensão. Inclusive, é interessante que se você pega os textos constitucionais antigos, não existe aposentadoria por tempo de contribuição ou serviço. Isso é um termo relativamente moderno. Existe aposentadoria por velhice. Só que a aposentadoria, de fato, era invalidez, e a pensão por morte como carro-chefe da concessão de benefícios, hoje chamados de previdenciários, né? E no passado de graciosos. Fazendo até um paradoxo entre aposentadoria e pensão, todos eles sempre teve o caráter de proteção e o amparo. Sim. Um considerando a velhice, até remete ao que você colocou, o nome aposentadoria por velhice, e o outro remete à ausência daquele ente querido, que era o provedor, e que deixou de prover o alimento e sustento da família. Então, faleceu, uma proteção à família para que não fique desamparada. Então, acaba que ambos têm a mesma conotação do resultado final, digamos assim, que é voltado para o amparo e a questão social de solidariedade. E sempre favorecendo os mais próximos, né? Um grupo específico de indivíduos, aqueles que estavam próximos dos senhores, dos militares, próximo do pessoas, poder, né? Ali do exato, centro do poder e já tal, que tinha acesso. as duas, né? Os dois tipos, tanto a incapacidade, a invalidez, com a pensão, sempre favorecendo quem estava mais próximo, um grupo específico. E isso foi se ampliando para um grupo maior conforme foi passando o tempo. E trazer assim uma reflexão é que a pensão por morte, na minha concepção, isso muito particular, talvez não seja a concepção que a Carolina tem aqui, ou que você tenha também, Lida. Mas ela é um dos únicos benefícios previdenciários, ou se não o mesmo, que sofreu múltiplas alterações, que acabou num declínio maior de renda. Né? Então a gente fala, a ordem do fator não altera o resultado. Concordo. Essas alterações de fatores não alteraram o resultado, a pensão continua sendo concedida. Mas, talvez por ela ser, e a gente vai falar mais à frente disso, um benefício derivado, né? Ela é uma das que mais vem sofrendo a perca de ganho. Né? A pensão ela teve um declínio, então o poder de compra do pensionista ele é altamente afetado. A gente vinha de uma pensão que no início era uma concepção da manutenção de um padrão de vida, perdão, a palavra me fugiu agora, intergeracional, vinha mesmo daquilo de passar o bastão. Era X, é X, era Y, é Y. Veio de um declínio disso, evidentemente por conta de cálculos atuariais, de projeções matemáticas e financeiras e uma possível insustentabilidade do sistema. Por mais que não se alterou o resultado, o fator acabou mexendo muito com o produto final.
que é a pensão por morte, né? Então, isso é uma análise que deve ser feita e ela exige muito mais planejamento previdenciário do que qualquer outra aposentadoria. Nós temos falado ao longo dos episódios, todos eles nós entramos nessa pauta da evolução que nós tivemos na sociedade como um todo, tecnologia e etc. O formato de família, de quando iniciou a pensão por morte, ela modulou ao longo do tempo também. Naquele período, as mulheres cuidavam de casa, da família e etc. Então, de fato, o poder de compra era restrito ao provedor. A uma única fonte de renda. Exatamente. E com a evolução do tempo, passou-se a família a ter mais rendas. A mulher foi para o mercado de trabalho e assim por diante. Então, essas modulações, essas mudanças, elas também têm esse olhar de olhar para a mudança demográfica e da sociedade como um todo, já que há o falecimento, sim, de um dos membros, o segurado do RPPS, mas não é a única renda da família, em alguns casos, isso tudo, creio eu, foi colocado na mesa, com certeza, nos momentos dos debates, né? E aí, como possivelmente há outras rendas, a pensão por morte é uma para complementar a renda da família. Hoje, digamos assim. A gente coloca assim, que a pensão ela tinha um papel, um princípio da manutenção de um padrão de vida, né? E isso foi modulado para os dias atuais como a manutenção de um nível mínimo de subsistência. Exato. Então hoje a pensão ela não tem assim, aquele caráter de manutenção de padrão de vida. Proteção familiar. Não. Financeira, eu concordo com isso, é para garantir para que tenha um mínimo de sobrevivência ali. De sobrevivência, de vida e sociedade, entendeu? Então isso modulou, como eu disse. Essa alteração dos fatores não mudou no resultado. A pensão continua sendo concedida, só que não nas mesmas características ou no mesmo montante que ela era à época. Ressalva hoje os militares, que a gente falou sobre isso, né, que acaba tendo a integralidade, mas por conta da especificidade da sua carreira, tá? Mas a pensão do civil como um todo, e a Carol colocou muito bem 8.203, que inclusive recentemente houve uma alteração, incluindo mais um dependente, né, dentro do rol, ela traz essa questão da proteção. Talvez também pela modulação da família. Também. Sim, né? sim. Daqui a Acho que pouco tudo isso são fatores que são envolvidos. Não vejo que não vai estar longe disso acontecer. Pois bem, estamos aqui falando da evolução, pensão por morte e tal, mas vamos voltar um pouquinho no conceito do benefício. O que é, afinal, pensão por morte? Qual o conceito jurídico, os princípios que o regem, entrando aí na solidariedade, sendo personalismo e tal. Vamos falar um pouco sobre isso para entrarmos nos conceitos do benefício em si. O conceito é simples, né? Morreu, pagou. Não é princípio. A pensão por morte ela é um benefício previdenciário concedido aos dependentes que têm vínculo com o segurado que estava ativo no regime de previdência, ou no regime próprio, no regime geral, ou até regime de previdência militar. Então, o vínculo jurídico é necessário entre o segurado e o regime de previdência. Então, por isso, é um benefício previdenciário que concede uma renda mensal ao dependente que está vinculado àquele segurado que estava vinculado ao regime de previdência. Então, esse vínculo jurídico do segurado é imprescindível para a concessão desse benefício de pensão por morte. Princípios a gente já pode perceber, solidariedade, que todos eles existem, né? A garantia da financeira, da proteção familiar, que mais de princípio? A gente colocou aí geracional, né? Geração e tal. Massa de geração, né? E um dos principais princípios dela é que ela é um benefício derivado, né? Também. Ele é um princípio derivado do segurado, né? Para manter a subsistência familiar, a proteção financeira familiar, dar continuidade à proteção social da família. E quem é o segurado? Então, aqui de segurado, falando no conceito, quem é o segurado? Né? Se você pega a portaria 1467, em suas primeiras colocações, ela traz conceitos. O segurado, inclusive, isso é até um tema polêmico, um pouquinho assim, no nosso meio. O aposentado não é segurado. Exato. Ele não tem um vínculo direto. Exato. Apesar dele manter a contribuição pós-aposentado, essa contribuição, ou pós-pensionista, esta contribuição, ela é uma contribuição solidária para a manutenção do regime. Exato. Mas não institui novos benefícios. Então, segurado é o servidor titular de cargo efetivo em atividade e contribuindo para o regime. Às vezes ele está licenciado, mas está contribuindo, né? E essa percepção de segurado, no momento da pensão,
ela qualifica ou não um dependente para receber pensão. Existem estados que, depois da reforma da Previdência, incluíram aquela questão da contribuição compulsória. Sim. Né? Então, caso o segurado esteja afastado, licenciado sem remuneração do cargo, não verter contribuições para o regime, ele fica impedido de receber aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, capacidade permanente, ou pensão se falecer naquela condição. Né? Então, assim, é como se ele perdesse o vínculo caso não contribuísse, mesmo ele sendo segurado do regime, porque é titular de cargo efetivo, mas ele não está em atividade e não está contribuindo. Então, essa é a definição de segurado. O beneficiário poderá ser o segurado que era segurado, que hoje está aposentado, ou seus pensionistas, né? Mas nem todo dependente, por mais considerado previdenciário quando o servidor está em atividade, está elegível a receber pensão por morte. A própria 8.213, que é usada de maneira supletiva pelos regimes de previdência, ou eles transcrevem exatamente o que está nela na sua lei, ou referenciam nela mesmo, separa os dependentes em classes. Então, nós temos a primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos menores não emancipados, né? Aí, na segunda classe, pai, mãe, enteado, irmão. Então, e quando eu tenho dependente de uma classe superior, eu automaticamente elimino dependentes das classes inferiores. Então, eu sou dependente, eu moro, por exemplo, eu sou casado, mas a minha mãe ou meu pai mora comigo e ele é meu dependente econômico. Eu venho a falecer. Esses dois dependentes que estão comigo, meu cônjuge e meu pai ou minha mãe, estão em classes diferentes. Então, atribui-se pensão ao cônjuge, companheiro, filho, menor não emancipado, mas não se atribui ao pai e mãe. Elimina-se. Então, esse vínculo precisa muito ser bem analisado. E quando a gente colocou aqui um princípio da pensão, que a pensão é um benefício derivado, juridicamente isso quer dizer que deriva-se ideal. Né? Então, esse benefício derivou-se da contribuição de um servidor enquanto segurado ou enquanto beneficiário. Então, pode acontecer algo na vida desse servidor que venha impactar na pensão, como é, por exemplo, a paridade, né? Nós temos as pensões paritárias. Acontecer algo na vida dos servidores, acontecendo a pensão também, derivava-se. Acontece também, por exemplo, dentro dos militares. Quando o militar é cassado ou demitido, se ele já era aposentado, caça-se o benefício previdenciário dele. Se ele já era falecido e estava tramitando um processo que definiu-se ali pela cassação do seu benefício, caça-se a pensão dele também. Né? Então, esse princípio é muito interessante de ser observado e analisado com bastante calma, para não misturar o joio com o trigo ali. E aí, dá, só pelo pouco que você explanou, um podcast só sobre esse princípio. Só. Porque ele é muito amplo e abrange-se, né? Muitas nuances, e aí, se você for detalhar cada uma delas, você entra, em cada uma tem uma linha, né? Para você fechar o princípio, digamos assim. Esse princípio também, como tudo no direito, não é absoluto, ele acaba sendo um pouco relativo. Quando a gente tramita pelo regime geral de previdência social, a gente ainda consegue uma unificação, né? Porque normalmente as ações são ajuizadas, aí o STJ, por ser legislação infraconstitucional, vai estar ali sumulando e todo mundo vai estar seguindo, mas quando a gente vem para o RPPS, já muda um pouco, né? Porque as leis locais podem ter modulado isso, não usar de maneira supletiva ou usar muito próximo daquilo com um entendimento diferente. E não necessariamente porque é um tema simulado pela justiça que o RPPS vai estar adotando aquilo como prática administrativa, né? Então, dentro do regime próprio de previdência social, por mais que a gente está falando aqui da 8.203, a gente chama a atenção para que faça uma leitura muito ampla da sua lei, para que você consiga interpretar esses princípios dentro dela e assim você instruir um processo administrativo bastante consistente. A análise tende a ser mais rápida na pensão, nós já falamos sobre isso. Bastante. Geralmente a pensão é prioritária para ser concedida dentro do RPPS, até pelo caráter do benefício. Só que qualquer erro na pensão, ele é muito nocivo na vida de quem vai receber. Muito. Até porque isso liga muito ao que você tem falado em relação ao fator do cálculo ter mudado ao longo do tempo. Um erro que você gera ali num benefício, numa concessão, um dependente menor está impactado. Porque tem a questão, foi até colocado, condição mínima para a sobrevivência. Aí você tem um erro nessa condição mínima e a pessoa fica privada de ter acesso. O sofrimento. De ter acesso, exatamente. Aí é o sofrimento da perca e o sofrimento da falta de renda. Com certeza. São aí um sofrimento duplo. E aí, claro que isso potencializa ainda mais na vida desse dependente que é beneficiário do segurado falecido do RPPS. Não é um segurado, é um beneficiário. Mais que ele contribui, né, com o regime, na sua pensão, isso não qualifica como um segurado.
Isso, né? Isso não qualifica. Nós falamos um pouquinho até do erro, da falha, privar de receber. Afinal, a pensão é paga por quem? E abrange os regimes, RPPS, RGPS, quem os concede. E quais são as diferenças fundamentais entre esses regimes no que tange à pensão por morte? Vamos fazer um rateio. Cada um com uma pergunta. A pensão por morte é paga pelo regime de previdência que está vinculado, o regime próprio, o regime geral, o regime de previdência militar. A diferença entre eles, né? Eu sou bem mais objetivo que o Éder, né? Mas, Eu acho que todo esse rateio nosso, eu tô com 70, você tá com 30, né? Exato, fiquei com rateio. mas é por isso que nós estamos aqui em três, que acabam um complementando o outro, né? A questão pois do é, debate, assim, faz parte. Quem paga? O regime de previdência que ele está vinculado, aquele seguro, né, que ele estava pagando, a seguradora venha fornecer o lucro, o dinheiro, a proteção familiar para o dependente. É o regime de previdência que ele estava vinculado. A diferença dos regimes é a forma de vínculo, né? Ou ele é seletista, ou ele é efetivo, ou ele é concursado, ou ele é militar. Então, a depender dessa adesão ao regime de previdência, né? Adesão à carteira de trabalho, à forma de trabalho, é o regime que você se vincula. Então, essa diferença e a forma de cálculo é explícita entre os três, né? O regime próprio, ele tinha esse caráter de integralidade, passou um pouquinho agora pela média na nova previdência. Agora rateio, 10% a cada Que vamos detalhar no episódio específico. O regime geral já tem também um período de graça, né? Que só de graça é de 12 meses depois que sai do prazo laboral ali. Você ainda tem 12 meses para requerer a pensão. Já tem o fator previdenciário. E os militares é aquela benesse toda que o Éder comentou no episódio passado aí dos militares, né? É ótimo. Pra quem Tira da parte do óbito. Na parte do óbito, para quem fica, tá bem seguro. É interessante, a Carol falou uma coisa muito legal, que minha cabeça fez assim, quando ela falou a seguradora, né? Então, hoje nós temos também, além do sistema de proteção social dos militares, o regime geral e o regime próprio, nós temos os regimes de previdência complementar. O servidor que venha a falecer e ele esteja vinculado a um regime, então existe um benefício que o RPPS vai estar pagando, ou o regime geral nesse caso nosso, e vai ter também o regime de previdência complementar que vai pagar um complemento em cima daquelas contribuições que foram vertidas, né? E o Tesouro, que vai ficar responsável aí por pensões que sejam administrativas, pensões especiais ou outros tipos de pensão, que também tem um vínculo com a morte, né, do servidor, mas não são pensões previdenciárias. São pensões administrativas, pensões especiais. A gente já falou disso também, por exemplo, o Estado do Pará concede pensão especial a militares, policiais civis que faleceram em combate ou que tiveram morte presumida. Nessa situação é oferecida pelo Estado uma pensão, mas ela é mais civil do que previdenciária, ela não tem relação, né? Quanto às formas de cálculo que a Carol colocou também muito bem, que a gente vai poder detalhar nos próximos episódios da série, o que a gente pode dizer hoje é que o regime geral e o regime próprio, no civil ali estão bem passo, bem parecidos. A metodologia é a mesma. De aplicação, o que vai mudar na RPPS são os cálculos anteriores. E alguns RPPS também modularam que não é 50 de familiar, é 60, não é 10 para dependente, é 15, mas a metodologia de cálculo é a mesma. O rateio também muda, né? Porque a 8.213 prevê uma concorrência igualitária entre todos os dependentes, desde que da mesma classe, né, como a gente já colocou antes. E o RPPS pode ainda prever 50% para o cônjuge ou companheiro, o restante para os filhos. Tem aquela questão do ex-cônjuge de pensão alimentícia, que também o INSS concorre entre si. No regime próprio pode ter uma modulação, mas o regime próprio e o regime geral estão páreos, estão paritários. Estamos chegando cada dia mais perto deles. Felizmente ou infelizmente, a gente vai deixar para o nosso público decidir. Nós falamos assim que no início da reforma da 113 era até convergir os regimes para um cálculo único, e aí acabou-se por dando abertura para os RPPS legislarem em alguns itens. E aí houve a criatividade de vários RPPS nessas legislações, de trazer ali mudanças em percentuais, em cálculo, na média, um é 90, outro é 80, outro é 100 e assim por diante. E aí essa convergência entre os regimes, mais uma vez, ela não aconteceu. Tem pensões por morte, por exemplo, já na nova previdência e a média. Muitos casos, né? Só divide a cota familiar e o percentual por dependente. Então, aqui no estado de Mato Grosso mesmo, nós tivemos bastante provações.
Não reformaram a Previdência como um todo, reformaram só Uma a reforma pensão. parcial, que foi assim denominada. Eu acho interessante, assim, eu não estou julgando se é certo ou se é errado, mas eu acho interessante, de fato, que não haja uma conversão, assim, do cálculo, porque o nosso país é muito grande, né? É muito continental. Então, assim, a realidade de Cuiabá não é a realidade de Campo Grande, não é a realidade de Nós falamos sobre Goiânia, isso, né? inclusive considerando os regimes de previdência em todos os países, as culturas que são envolvidas, os cargos pelas Sim. quais exercem, as condições pelas quais exercem, todas elas a serem consideradas para pensar no cálculo, que Esse é é o o acesso ao benefício. positivo da Exato. não conversão. Exato. Aí eu vejo já uma outra É o que eu situação. defendo, inclusive. Mas existe um ponto negativo da não Eu, conversão. enquanto Élida. Sim, eu também estou dizendo a minha opinião aqui muito estritamente pessoal. Sim, pessoal. Mas existe um ponto para mim de não conversão, porque que não converger numa política única de concessão de benefício pode trazer disparidades a que seguinte ponto. Hipoteticamente, tá? O município X ou o estado X, ele não é superavitário. Ele depende muito mais de recursos da União, por exemplo, do que o outro estado. Mas ele decide que ele quer manter uma regra mais benéfica, não tão dura, porque Sim. a população é mais pobre. Então ele já depende de repasses. Ainda O município concede benefícios. ainda concede benefícios a mais do que ele consegue pagar, né? Porque a gente sabe que na insuficiência de saldo do regime próprio, quem paga? Tesouro. Tesouro tira dinheiro da onde? Dos impostos. Se eu não tenho imposto suficiente, eu tenho que pegar recursos da União, tenho que pegar dinheiro emprestado. Então isso causa um círculo vicioso, né? Então assim, eu não sei dizer se essas análises são feitas. Eu espero que sim. Eu acredito que Eu acredito caminha que para sim, melhorar né? essa análise. Eu espero que sim. Mas esse para mim é o ponto negativo de uma não uniformização. Agora, uma uniformização, vou trazer uma analogia que eu já sou favorável, é no caso da desvinculação da pessoa ao trabalho, ao serviço público, que hoje na iniciativa privada não atendeu os requisitos, não está com a produtividade ok, atingindo metas, não é a pessoa certa no lugar certo, digamos assim, a empresa tem autonomia para fazer essa substituição de Está profissional. aí, né? No caso do servidor público, pela estabilidade, não é possível. Então, há ainda movimentações, propostas para que haja essa mudança no serviço Isso é público. recente agora. Em relação a isso, eu sou favorável. Porque a premissa do serviço público e da iniciativa privada é resultado. Do serviço público, resultado do Estado, né, que presta um serviço público para a população. Iniciativa privada, é claro, ela é fins lucrativos, mas busca-se um resultado, que é atender bem, servir bem, atingir os resultados, as metas que tanto o serviço público necessita para ter eficiência, eficácia, seguir os princípios que o regem, e a empresa privada. Com certeza. Então, assim, nessa situação eu sou favorável a uma convergência nesse Sim. aspecto, mas creio que ainda há um caminho a se percorrer para chegar nesse ponto. E não é fácil, não. Vai ser difícil. Nenhuma mudança é fácil. Não. Eu Mexe tenho. com zona de conforto, Eu tenho. mexe muito, né, ali com os envolvidos. De todas as E coisas aí já até adaptar acaba fazendo um reboliço. É. Caminhando para o fim do nosso podcast de hoje. Já? Uma última perguntinha já. Mas nós teremos outros episódios, vai dar para normal. detalhar mais sobre Do pensão por próximo eu vou morte. deixar a Carol falar mais, eu falo menos, a gente fica Né? de jogo equilibrado. Há uma qualidade exigida do segurado. É o vínculo ali com a administração e tal. É a qualidade de segurado. Falar um pouquinho sobre ela, detalhar um pouquinho mais, a importância dela para a concessão aí da pensão por morte. Eu acho que uma das coisas cruciais nessa situação da avaliação da qualidade de segurado, foi o que nós falamos anteriormente, né? Servidor, titular, cargo efetivo em atividade e mantendo o caráter contributivo. Mas eu acho, assim, Carol, que essa questão da qualidade do segurado, a análise principal se dá principalmente quando a gente vai seguir a 8.213, na temporalidade da Sim. pensão do cônjuge. Né? Se ele não tem investido 18 contribuições, pensão por morte de 4 meses. Também a questão do tempo do casamento, Ou 2 da idade anos, do né? cônjuge. É. Então são questões que vieram à baila, né, com a nova Previdência, não só com a nova, já veio antes, né, Com as 2000. alterações 8.213 já vieram. E isso já impactou Teve a também na- 13.535 também, que trouxe essas mudanças. Isso é na qualidade do dependente, no caso. Não, mas eu digo assim, na questão da qualidade do segurado. A qualidade do segurado foi o que a gente colocou. A gente faz aquela análise se ele estava, de fato, Efetivo. contribuindo, se ele é efetivo, titular de cargo efetivo, em atividade,
contribuindo, né? Aí essa é feita uma análise qualitativa Então, em cima do seu cadastro. Aí a gente vai fazer a análise funcional dele. Hoje, por exemplo, se ele já tinha direito adquirido a uma regra, a pensão poderá ser concedida com base nos proventos desta regra, não necessariamente com os proventos da incapacidade permanente. Né? Superada essa etapa, a gente vai qualificar os dependentes. Né? Se é cônjuge, qual é a idade, quanto tempo de matrimônio, né? Se existe alguma invalidez pré-existente antes do óbito, para poder qualificar. A condição desse dependente também importante para o cálculo. Essas análises são feitas, mas do segurado é muito simples. Né? Essa é a qualidade de segurado, né? servidor titular de cargo efetivo. Exatamente. Estando em atividade ou aposentado. Ou aposentado. Caso aposentado, ele não é mais segurado, é beneficiado, mas o benefício de pensão é derivado, vai seguir isso normal. Inclusive, a pensão do aposentado é muito mais simples, né? Sim, não tem toda aquela... Aí muda a forma de fundamentação e a tal, sua qualificação nuances. nesse caso pouco importa. Pula essa etapa da qualificação dele para a qualificação dos dependentes. Mas se ativo, qualifica-se primeiro o segurado. Muito bem, como foi a nossa última questão do podcast de hoje, vamos encerrar por aqui. Gratidão, Carol, gratidão, Éder, pela participação. Eu que agradeço. Por explanar muito bem essas nuances envolvidas aí nesse benefício tão importante da pensão por morte, o caráter que ela tem, ficou bem claro aqui, como ela nasceu e como ela está hoje no Brasil, né? Como está funcionando hoje no país, com as novas mudanças que houveram na legislação. E deixa à vontade aí para as considerações finais. Agora vamos começar com o Éder e depois fecha com a Carol. Eu não preciso nem dizer que eu adoro estar aqui, né? Não, Esse já é o meu compromisso. Co-host já pediu aqui música do Agenda Cast, já pediu música, já passou por toda. É sempre um prazer. Já é o 11º episódio, eu sei porque no anterior ele falou que era o 10º. Agora é o 11º. Ih, Carol, tô te vendo só pelo retrovisor agora. Vai ter que pedalar muito. É um tema muito interessante. Eu sou muito crítico a algumas políticas e eu considero a pensão por morte uma política social, uma questão de saúde pública, né? E quando eu falo crítico, eu gosto de criticar a sua essência, o porquê que ela é assim, eu não concordo que ela seja assado. E por mais que a gente tente trazer uma veia técnica aqui, analítica, para que o nosso público tenha condição também de refletir sobre alguns temas, de olhar para a sua realidade, do seu RPPS, e ver se identifica uma conexão do que a gente fala com a sua lei, eu acho que a pensão ela merece um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, né? Porque ela vai trabalhar com o ser humano em seus momentos de maior fragilidade, que é a perca de um ente. Muitas das vezes o único provedor, e não é sempre sobre dinheiro, né? É sobre a ausência daquilo ali. Quero agradecer o convite, dizer que já estou ansioso aí pelo próximo, para a gente continuar Semana o tema. que vem estaremos aqui com o próximo episódio, dando sequência à série, que possivelmente terá uns 4 episódios aproximadamente. Vamos ver como vai desenrolar. Vai ser uns 10, né? Vamos ver como vai desenrolar para nós fecharmos essa série. Mas a priori, acho que uns 4 episódios. Já passei a Carol, agora vou passar o Harry Potter. A pensão por morte, eu costumo pensar assim, era o benefício mais simples de ser entendido, né? Era o rol de dependente simples, o cálculo simples, a condição, o fato de concessão era simples, óbito e pronto. Hoje, na minha concepção, Carolina é o benefício previdenciário mais complexo de se entender. Né? Os regimes de previdência vêm trazendo diferenciação entre eles, cada dia tem uma gestão diferente com um tema diferente. Então, a pensão por morte hoje, daquela resumida situação antiga, é a mais benefício simplório, né, que nasceu. Então, a gente tem bastante coisa para falar também, bastante coisa para estudar. Não se atém apenas o que a gente conversa no podcast, mas leitura é importante. Você vê, o Éder tem um leque de leitura, ele fica o dia inteiro praticamente discutindo conosco temas, a sala ali de trabalho, nossa, engrandece muito também, mas o podcast, ele é o início, a semente plantada nos consultores, de quem assiste, para que o tema seja devorado, né? Tem muita informação. A pensão por morte hoje é um benefício mais complexo que tem para se entender. E tudo que você aprofunda para você estudar, você vai averiguando que tem ainda um detalhe que não foi observado, tem ainda um ponto de uma interpretação que não teve aquele olhar. Todo dia. Então, todo dia, uma coisa nova. Essa é a riqueza do debate, do conhecimento, do estudo e da busca. E é essa busca que nós queremos aí fomentar, exatamente, tanto na nossa empresa, nos RPPS, em quem nos acompanha, quem gosta do tema,
quem trabalha com o tema, para fomentar para que a pessoa cada vez mais evolua. A frase clássica, quanto mais sei, nada sei, ela aplica-se muito bem no nosso universo. Inclusive, já estou pensando, será que eu sei? Ou não sei? Ou não sei, só sei que nada sei. E com essa frase, só sei que nada sei, nós finalizamos a Agenda Cast de hoje. Gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Convido a continuar conosco até o final dessa série para entender um pouco mais sobre pensão por morte. E você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos: Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Nas redes você acompanha todas as novidades e conteúdos que nós temos para compartilhar. E para nós, o mais importante é conectar com você. Muito obrigada e até a próxima!